Olá! Estamos aqui novamente. Estamos aqui aprendendo sobre o sistema proporcional brasileiro. Essa é a quinta aula. É uma aula formidável, importante para que cada candidato ou pré-candidato, os partidos e também as pessoas que têm interesse saibam e compreendam como funciona o sistema proporcional brasileiro. Nós, durante nossas aulas, aprendemos o que é o sistema proporcional, para que serve, quais os objetivos, mas aprendemos também mais. Aprendemos o que é quociente eleitoral, quociente partidário, o que são sobras e médias e como calcular essas sobras e como chegar a preencher essas cadeiras. Nós fizemos aqui na nossa aula uma aula prática e uma simulação como se fosse um resultado de eleição de 2026 no estado do Piauí. O estado do Piauí, ele tem 10 cadeiras para deputado federal e fizemos aqui uma simulação para você entender melhor, de forma concreta, como são as regras sobre a preenchimento de cadeiras no nosso sistema proporcional. E vamos agora compreender a terceira fase de sobras. Nós tivemos uma primeira fase, que foi a forma que os partidos elegem diretamente seus candidatos. Nós tivemos uma segunda fase, que é a regra do 80-20, ou seja, já começa a preencher as sobras. E agora nós vamos para uma terceira fase, que é a sobra das sobras. No caso do Piauí, nós não precisamos ter a sobra das sobras. Nós conseguimos preencher as 10 cadeiras já na segunda fase. Mas nós vamos também aqui simular um pouco como é que funciona aqui as sobras das sobras, porque é importante você compreender o sistema proporcional brasileiro como um todo. Então, nós temos que, por maioria de votos, o plenário do STF invalidou restrição de acesso de partidos e candidatos à segunda etapa de distribuição das sobras eleitorais, vagas não preenchidas nas eleições proporcionais. Com essa decisão, todos os partidos poderão participar da última fase de distribuição dessas vagas, antes reservada aos que atingissem cláusula de desempenho. Trocando em miúdos, se você não entendeu nada, o que aconteceu? Lembra que nós temos a primeira regra, que os partidos têm que atingir o quociente eleitoral para ter uma vaga e tem que ter no mínimo 10% o candidato de votos para ter acesso a uma cadeira. Essa é uma regra. Na segunda regra, nós tivemos a regrinha do 80-20. O partido teria que ter 80% do quociente eleitoral e o candidato teria que ter, ao invés de 10 na primeira, agora teria que ter 20. Nós chamamos isso de cláusula de desempenho. E essa cláusula de desempenho era também aplicado para a regra das sobras das sobras. Só que o STF disse, não, está errado. Essa regra de 80-20, ela não deve permanecer. Primeiro, nós temos que tirar a cláusula de desempenho, 80%. Então, essa cláusula não vai ter. E a cláusula do partido vai ter que ser, aliás, do candidato, terá que ter uma cláusula de apenas 10%. Então, o STF decidiu. Todos os partidos participam, não tem mais 80%, mas os 10% para o candidato, ele permanece. Entendeu? Então, vamos lá. A distribuição das vagas que não foram contempladas pelas sobras, ela deverá contemplar ou ser da seguinte forma. Nessa fase, ocorrerá a participação de todos os partidos, o que eu disse já. Não terá mais a regra do 80%. Contudo, o candidato em disputa deverá ter no mínimo 10% do quociente eleitoral. A vaga ficará para o candidato que estiver no partido que tiver a maior média final. Então, pessoal, para a gente compreender, lá, se nós tivermos ainda uma vaga lá naquele cálculo que nós fizemos na aula anterior,
E aí você que está assistindo agora vai ter que ir lá para a aula anterior, para você entender como é que nós calculamos aqui até agora. Então, se aqui, nesse caso, participará todos os partidos, mas se houver ainda vaga, apenas o partido que tiver a maior média no nosso cálculo anterior é que concorrerá e participará para compor ou preencher mais essa vaga. Tá certo? Nós fizemos aqui e trouxemos, vamos deixar o slide para você compreender quais seriam os candidatos a deputados federais que seriam eleitos no Piauí. Nós pegamos a projeção de votos, também aumentamos a projeção de votos desses candidatos para que a gente tivesse aí a regra do 80-20, ou seja, quais são os partidos que irão ter vagas e quais são os candidatos desse partido que terão êxito nessa candidatura. Então, a terceira fase, ela se restringe ou se resume da seguinte forma. Tem que observar, todos os partidos concorrem. Não temos mais cláusula de desempenho. Os candidatos têm que ter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Só vão participar os candidatos que terão 10% do quociente eleitoral. Terceiro, observar a maior média final do partido. Então, veja, a maior média final do partido, no nosso cálculo anterior, foi do PSD. Quando você tirou todas as médias, no final, nós temos a média do PSD com 151.218 votos. Então, se ainda tivesse vaga, esse partido é quem preencheria e teria ali eleito. Mas ele só poderia eleger se os candidatos dele tivessem no mínimo 10% do quociente eleitoral, que é 20 mil e alguma coisa de votos. Quarto, é eleito o candidato cujo partido tenha a maior média final, que é isso que eu já disse. No caso, é o PSD. Pessoal, se você entendeu, tá ótimo. Se você não entendeu, manda aí para o nosso canal perguntas que nós, com certeza, responderemos da forma mais objetiva e da forma mais simples e completa que você poderá ter. Então, finalizamos mais uma aula e nós teremos ainda muita coisa aí pela frente, com outras aulas e cursos que nós faremos sobre direito eleitoral. Um abraço para todos.